No exercício 1, a linha B, temos uma função que agora novamente definida por ramos. A questão é uma questão semelhante. Os pontos, o ponto x0 pode ser a origem ou o ponto de coordenadas 1, 1, e o vetor u também temos aqueles três casos, tal como no ponto 1a. E então vamos começar novamente pelo ponto x0, que é a origem. E novamente, por causa da função estar definida desta forma, vamos necessitar recorrer à definição, porque troca de ramo precisamente a expressão no ponto 0, 0, e teremos então f' no ponto de coordenadas 0, 0, segundo o vetor 1, 0, será, novamente, o limite, quando o lambda tende para 0, de traço de fração. Vamos agora já adiantar um pouco mais. Fica f no ponto lambda 0 menos f no ponto 0, 0 sobre lambda, e fica aqui o limite, quando o lambda tende para 0, de, vamos substituir no ramo de cima as coordenadas do ponto, x igual a 0, y igual a lambda, y igual a 0, x igual a lambda, y igual a 0, portanto fica lambda quadrado vezes 0 sobre lambda quadrado mais 0, menos o valor da função é 0, 0, que é 0, sobre lambda, e isto fica limite quando o lambda tende para 0. No numerador temos 0, não é? Lambda quadrado vezes 0 é 0, sobre lambda quadrado, 0 sobre lambda, e isto dá simplesmente 0. Fazendo o cálculo da derivada direcional no mesmo ponto, segundo o vetor 0, 1, obtém-se de uma maneira, com cálculos muito parecidos, obtém-se o mesmo resultado. E no mesmo ponto ainda, segundo o vetor raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2, podemos também, neste caso, talvez seja conveniente fazer o limite, quando o lambda tende para 0, de f no ponto lambda raiz 2 sobre 2, vírgula lambda raiz 2 sobre 2, menos f no ponto 0, 0 sobre lambda, e aqui fica o limite quando o lambda tende para 0. Aqui fica, talvez escrever assim, 1 sobre lambda, fica mais fácil, aqui fazemos a diferença, portanto fica, substituindo o valor do f neste ponto na expressão de cima, fica lambda raiz 2 sobre 2 ao quadrado vezes lambda raiz 2 sobre 2 ao quadrado, tudo isto sobre lambda raiz 2 sobre 2 ao quadrado mais lambda raiz 2 sobre 2 ao quadrado, menos o valor da função em 0, 0, que é 0. Enfim, isto aqui não precisava do parênteses, em todo caso, logicamente fica mais correto, ou fica talvez mais claro. E obtemos, então fazendo este cálculo aqui, obtemos lambda quadrado vezes 1 meio, vezes lambda quadrado vezes 1 meio, fica, então, o limite, quando o lambda tende para 0, de 1 quarto de lambda à quarta, não é? 1 meio vezes 1 meio fica 1 quarto, e em baixo fica 1 meio de lambda com mais 1 meio lambda quadrado, fica lambda vezes lambda quadrado, não é? E fica, então, lambda elevado a 4 sobre lambda elevado a 3 fica lambda, quando o lambda tende para 0, isto dá o resultado 0. Pronto. E temos, então, as três derivadas direcionais neste ponto, segundo a direção do eixo x, segundo a direção do eixo y e segundo a direção, isto é a direção da bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, todas nulas. Uma observação que poderia aqui ser considerada, acho que só fazer aqui uma observação, vamos mudar de folha, uma observação em relação a esta função. É fácil de verificar que esta função é contínua, f é contínua em x0, neste caso é muito fácil verificar isto, e a questão é, será derivável em x0? Enfim, só
esta observação. Nós sabemos que uma função f é derivável em x0 se existir o gradiente do f no ponto x0 e este limite, que é o limite quando x tende para x0 de valor da função em x menos valor da função em x0 menos o gradiente do f em x0, que multiplica, melhor dizendo, produto escalar x menos x0 sobre a norma de x menos x0, se este limite existir e for nulo. Portanto, será que isto acontece? Será que isto acontece? Neste caso, já fiz as contas, já verifiquei que sim, é bastante fácil. Portanto, nós temos que, agora vamos substituir, nós sabemos que o gradiente do f no ponto 0, 0, ou seja, o vetor formado por df dx no ponto 0, 0, df dy no ponto 0, 0, este vetor foi calculado já, porque já calculamos estas derivadas direcionais, ou seja, as derivadas parciais. O df dx é 0 e o df dy é 0 neste ponto. Não é? Portanto, isto é o vetor nulo. Portanto, isto aqui está bastante fácil. Vamos ver, substituindo o resto. Portanto, este vetor existe. E agora vamos ver o que é que acontece aqui em baixo com este limite. Se fizermos o limite quando o xy, vamos substituir já, tende para x0, neste caso é o vetor 0, 0, de traço fração. Então aqui pomos módulo de f de x. Ora, o que é o f de x? F de xy em torno de 0, 0 fica definida pelo primeiro ramo, portanto temos x quadrado, y quadrado, sobre x quadrado mais y quadrado, menos o valor da função em 0, 0, é 0, menos o gradiente. Ora, o gradiente é o vetor nulo, como acabamos de ver. Portanto, isto aqui fica x, y, menos 0, 0, não é? Fica x, y, sobre a norma de x, y, não é? Porque o x0 é o vetor de coordenadas 0, 0. Isto fica simplesmente o limite quando o xy tende para 0, 0 de x quadrado vezes y quadrado, não é? X quadrado vezes y quadrado, não precisamos aqui dos módulos, sobre x quadrado mais y quadrado vezes a raiz de x quadrado mais y quadrado. Portanto, fica x quadrado mais y quadrado elevado a 3 meios. Okay? Porque a norma, vamos usar a norma euclidiana, portanto temos a raiz quadrada. E este limite é muito facilmente calculável usando, por exemplo, coordenadas polares. Nós temos o limite, quando r tende para 0, de r cosseno de θ ao quadrado vezes r seno de θ ao quadrado, portanto o x ao quadrado vezes o y ao quadrado, sobre temos aqui em baixo r ao cubo, não é? A raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, teorema de Pitágoras, é o r, de maneira que temos aqui o r ao cubo. E aqui o que acontece é que ficamos com um limite, quando r tende para 0, de r, não é? Fica r ao quadrado vezes r ao quadrado, fica r à quarta, que é um cancelamento parcial aqui com r ao cubo, fica r, vezes cosseno ao quadrado de θ vezes seno ao quadrado de θ. Não é? Quando o r tende para 0, este fator é o próprio r tende para 0. Esta quantidade aqui, enfim, nós não conhecemos o valor dela, depende de θ, mas é limitado. Este valor, de maneira que o limite é 0. Ou seja, de facto, verifica-se que é 0. Portanto, f é derivável em 0, 0. Não é? F é derivável em 0, 0. Haveria outra maneira ainda, que era, por exemplo, fica a sugestão para calcular as derivadas parciais, calcular df dx, não é muito difícil, e df dy, na origem já calculamos e fora também é fácil, e df dy, numa vizinhança
do ponto 0, 0, da origem, e verificar que estão bem definidas e verificar que existem e são contínuas, ambas em 0, 0. São contínuas em 0, 0. E, portanto, era outra maneira de podermos garantir, é uma condição suficiente, não é necessária esta condição de existirem e serem contínuas. É necessário que existam, mas não é necessário que sejam contínuas no ponto, mas se verificar, e acontece neste caso, que as derivadas parciais ambas existem e são contínuas na origem, então daí pode concluir-se que f é derivável em 0, 0. Portanto, isto não é uma equivalência, mas é uma implicação neste sentido. Portanto, tínhamos aqui várias maneiras, ou duas maneiras, pelo menos, de verificar que é contínua na origem. E para que é que isto serve? Bom, uma das coisas que poderia servir é que, voltando atrás a esta folha, poderíamos aqui, depois de verificar que sim, então podíamos usar podíamos dizer que a derivada direcional no ponto 0, 0, segundo este vetor, seria igual ao gradiente do f no ponto 0, 0, produto escalar com este vetor. Né? Raiz 2 sobre 2, raiz 2 sobre 2. E neste caso, como este vetor é o vetor nulo, não é? Porque as derivadas parciais derivam para zero, necessariamente, qualquer que fosse a direção, isto teria que estar a zero, que foi o que aconteceu. Não é? E tínhamos aqui outra maneira de verificar este resultado. E em relação à linha 1b, já só falta fazer o estudo para o ponto 1,1. E o estudo para o ponto 1,1 é muito semelhante àquilo que aconteceu na linha A, porque, de facto, podemos fazer exatamente da mesma maneira, não é? Ora, como é que se fez na linha A? Voltando aqui à linha A, na linha A tinha-se visto no ponto 1,1 que existia uma vizinhança em torno do ponto 1,1, tal que a função era definida pelo ramo superior em todos os pontos desse conjunto, e podíamos usar as regras de derivação para calcular as derivadas parciais, e podíamos obter então as derivadas parciais, ou seja, as derivadas direcionais pedidas no ponto pretendido, e como estas derivadas direcionais, como estas derivadas parciais estão bem definidas na vizinhança do ponto, portanto, isto são funções racionais, não é? O denominador não se anula nessa vizinhança, e são contínuas no ponto, então pode-se concluir que essa f é derivável, etc, etc. Portanto, fazia-se exatamente com base no mesmo raciocínio, vou pôr aqui só a indicação. Portanto, no ponto 1, eu tenho aqui as contas feitas, no ponto 1, ia-se fazer a resolução possível, tal como feito em 1A no ponto 1,1. Ou seja, eu tenho aqui as contas feitas, portanto, existe existe um delta maior que zero, tal que qualquer que seja o ponto de coordenadas xy pertencente à vizinhança delta de 1,1, temos f de xy definido pelo ramo superior, portanto, neste caso, o ramo superior é o ramo com o f calculado de acordo com este quociente, não é? E podemos usar as regras de derivação. Usando as regras de derivação, obtém-se o df dx no ponto xy. Eu tenho aqui as continhas feitas. A expressão é um bocado extensa, mas vamos lá ver se eu não me engano a copiar isto. 2x y², x² mais y² menos x² y² vezes 2x sobre x² mais y² ao quadrado. O df dy neste ponto
em qualquer ponto desta vizinhança será 2x² y² mais y² menos x² y², 2y. Depois, por favor, confiram estas expressões, não vai estar errado. No ponto 1, df dx, no ponto de coordenadas 1, este resultado é 1/2, e aqui df dy no ponto 1, penso que será também 1/2, enfim, esperamos que sim. E, sendo assim, teríamos então o f' no ponto 1, segundo o vetor 1, 0, igual ao f' no ponto 1, segundo o vetor 0, 1, igual a 1/2, ok? E tal como também se fez na questão 1a, vamos só pôr aqui uma nota muito breve, vamos dizer que df dx e df dy existem em vizinhança delta de 1, 1 e são contínuas em 1, 1. Portanto, existem neste ponto, nesta vizinhança, e são contínuas neste ponto. Então, isto permite-nos concluir que o f', a derivada total, digamos, no ponto 1 tal, existe, e podemos dizer que o f' no ponto 1, 1, segundo o vetor raiz 2 sobre 2, pode ser calculado através desta forma do gradiente do f no ponto 1, 1, produto escalar com o vetor direção. Ou seja, neste caso ficará então 1/2, 1/2, não é? Se os números estiverem corretos, produto escalar com raiz 2 sobre 2, e dá metade da raiz 2 sobre 2 mais metade da raiz 2 sobre 2 dá raiz 2 sobre 2, ok? Será esta então a derivada direcional. Ok.